Olha, quero agradecer a todo mundo que está ao vivo. Agradecer também aí a Elise. Eu vou ler aqui o currículo dela para todo mundo aí que está em casa, no seu home office, ficar por dentro. Então, olha só. Elisiana Trilha Castro, historiadora formada pela Universidade Estadual de Santa Catarina, com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. É a presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, ABEC. E ela está falando desde a conta da ABEC, então é só adicionar aí. É historiadora do Memorial Funerário Matias Haas, é assim que fala? Haas. Isso, Haas. Que é o primeiro museu dedicado ao tema da morte dos cemitérios no país. É consultora especializada em patrimônio cultural funerário e é membro da rede de apoio às vítimas da Covid-19 no Brasil. Então, bem-vinda. A gente está junto num congresso, né? Parece que a gente gosta do tema. É um tema que, em geral, as pessoas não gostam de falar, que é o tema da morte. E vamos ser franco que nada mais certo na nossa vida do que a gente vai morrer, certo? Então, realmente, eu acho que temos que tratar a morte com naturalidade, uma certa naturalidade. E agora, no meu caso, Elise, eu comecei a estudar isso de forma acidental. Eu sou arquiteto, mas eu queria muito fazer uma pesquisa, uma pós-graduação, dar vazão para a minha verve, para o meu desejo de dar aula, de pesquisar, de estudar, mas eu queria fazer isso fora da arquitetura. E então o que aconteceu é que eu fui parar na arqueologia, que pelo menos a arqueologia ela me dava uma interface, ela me permitia me afastar da arquitetura, mantendo um pouco o pé na arquitetura. Porque eu optei pela arqueologia urbana do Rio de Janeiro. Eu, como arquiteto e urbanista, falando de uma outra perspectiva da mesma matéria-prima com a qual já trabalhavam, que eram os edifícios, que eram as ruas, que era a cidade. Tá? E então eu comecei a estudar a freguesia de Santa Rita, que é a terceira freguesia urbana do Rio de Janeiro. A primeira freguesia é São Sebastião, do Castelo, que não existe mais, que era onde ficava a matriz aqui de São Sebastião, era a Sé do Rio de Janeiro. A segunda freguesia é da Candelária, a famosa Igreja da Candelária, e a terceira é Santa Rita. A gente está falando de um Rio de Janeiro do século XVII, XVIII, um Rio de Janeiro que ainda está circunscrito a uma muralha. Havia uma muralha que fechava a cidade. Tá? E o que há de curioso nisso é que essa freguesia nova que apareceu aqui no Rio, que é a freguesia de Santa Rita, ela foi bolada, ela foi criada, ela foi idealizada para atender uma demanda administrativa da cidade. Porque a cidade ela tinha um porto com grande importância do ponto de vista internacional. A gente tem que imaginar que o Império Português era um império marítimo. Na verdade, o território dominado pelos portugueses era o Oceano Atlântico, dos dois lados do mar. Havia aquelas feitorias nas costas da África e feitorias nas costas brasileiras. Quando o ouro é descoberto e o Brasil vai interiorizando, a lógica portuguesa de dominação desse território tem que mudar. Tem que passar a ser uma lógica de penetração no interior do território nacional. O Rio de Janeiro, nessa época, virada do século XVII para o XVIII, ele estava numa espécie de hub. O pessoal que vinha de Angola ao Rio de Janeiro, escravizado, era redistribuído para Minas Gerais, era redistribuído para o Sul, passava até por Santa Catarina. Havia uma colônia fluminense no Uruguai, que era a colônia do Sacramento, e dali muitas vezes se furtava a prata de Potosí, que estava descendo o rio, e em vez de ir para Sevilha, vinha para o Rio de Janeiro, ia para Lisboa essa prata. Então, assim, o Rio de Janeiro, de fato, ele começou a ter uma vocação de capitalidade nessa virada do século XVII para o XVIII. E o Porto do Rio, concretamente, ficou muito importante. Então, a freguesia de Santa Rita ela veio para atender esse porto.
Então, é uma freguesia curiosa, por quê? Porque a sua matriz está dentro do muro da cidade, mas o seu território está fora do muro da cidade. E nessa época, não havia cemitérios, né? Nessa época, as pessoas eram enterradas nas igrejas. E o que aconteceu? O que aconteceu é que não havia como enterrar dentro da igreja, porque eram muitos os que faleciam. E não só isso, muitos desses que faleciam eram africanos recém-chegados, muitos deles nem eram cristãos, e eles acabaram virando um problema social, porque eles eram tratados como indigentes, e os indigentes, não sendo pertencentes a nenhuma freguesia, não tinham onde ser enterrados. A Santa Casa de Misericórdia fazia enterramentos por caridade. Depois, outras ordens religiosas aqui da cidade também começaram a ajudar nesse serviço, mas isso era, digamos assim, subsidiário, isso era uma tentativa de fazer um serviço social. Até que então, o rei de Portugal, a pedido aqui da Igreja do Rio de Janeiro, ele mandou o governador fazer um cemitério. E a solução qual foi? Vamos fazer com que a Igreja de Santa Rita, que é essa nova matriz, que é essa nova freguesia que está nascendo para atender o porto, que essa freguesia se responsabilize pelo enterramento desses recém-chegados que morrem antes de serem vendidos, os pretos novos. Tá? E então o que ocorre é que o Largo de Santa Rita, em frente à igreja, passa a ser utilizado para enterramento. E isso é muito louco, porque ali é um logradouro público dentro dos muros da cidade. Não é um cemitério eclesiástico propriamente dito, porque muitos daqueles que estão sendo enterrados não são nem cristãos. Não é um enterramento do adro da igreja, fora da igreja, é no largo em frente à igreja, e ali é um logradouro público. Então é muito curioso, porque, digamos, é o primeiro cemitério fora de igreja, mais de 100 anos antes da lei que proibiu enterramentos em igrejas. Só que esse cemitério, em vez de ser fora da cidade, é dentro da cidade. Essa situação é uma situação tão anômala que vai fazer com que muita gente denuncie, dizendo que, olha, logradouro não é lugar de fazer enterramento. É preciso que realmente o pedido do rei seja cumprido. O rei queria um cemitério com porta, um cemitério num lugar adequado. E então, o que vai acontecer é que essa disposição do rei, que é uma disposição de 1722, ela só vai ser realmente executada em 1774, ou seja, vai ser necessário passar 52 anos para que realmente o desejo do rei de Portugal seja realizado. Porque então a paróquia de Santa Rita ela vai arrendar um terreno fora dos muros da cidade, que é o famoso Valongo, a região do Valongo, e lá vai fazer um cemitério definitivo para os pretos novos. Ou seja, o cemitério de Santa Rita ele vai durar mais ou menos de 1741 a 1774, numa área central da cidade, dentro dos muros da cidade. Tá? É uma história que se fala pouco, se conhece pouco. E eu já passo a palavra para você, só concluindo essa pequena introdução, comentando um detalhe que ocorreu agora, porque por força das obras públicas, da modernização da cidade, havia um projeto, já tem aí coisa de, sei lá, 8 anos, mais até, de passar um veículo leve sobre trilhos bem em cima do Largo de Santa Rita. E, a bem da verdade, esse largo já teve de tudo. Ali já foi cul-de-sac para bonde, ali já passou ônibus, tem banca de jornal, já teve chafariz, já teve fonte, todo tipo de equipamento urbano já passou por ali. E a última novidade seria um VLT, um veículo leve sobre trilhos. O fato é que era uma grande oportunidade de resgatar essa memória, porque, afinal de contas, a gente sabe, a arqueologia tem duas opções. Uma opção é a arqueologia acadêmica, e que, vamos ser francos, não existe financiamento público para você fazer escavações acadêmicas. Não tem, não existe isso. Ou arqueologia de contrato, ou seja, a empresa que vai executar a obra do VLT, ela estava obrigada a pagar uma empresa de arqueologia para fazer o resgate do material que eventualmente aparecesse durante as obras. Tá?
e realmente o Instituto do Patrimônio queria isso. Havia um pequeno projeto de salvamento arqueológico, porque havia essa previsão de ter o resgate de corpos de africanos ali naquele lugar. E o que aconteceu é que, quando as obras iniciaram, alguns movimentos sociais se opuseram, dizendo que era uma falta de respeito, que, na verdade, o projeto não poderia ser executado de jeito nenhum. Agora, eu acompanhei isso ao longo desses anos todos e, na verdade, ninguém dava um pouco a mínima para o assunto, porque não se sabia muito claramente o que era aquilo. Quando as obras, de fato, começaram, aí que o pessoal acordou para o problema. Só que aí a gente tem que levar em consideração que tem muita coisa girando ao redor. O cais do Valongo tinha se tornado patrimônio mundial, reconhecido assim pela Unesco. Havia toda uma campanha do Instituto Pretos Novos de valorização do cemitério do Valongo. Havia também todo um problema de que as obras tinham atrasado pela mudança da prefeitura, e a prefeitura atual ela tem uma relação péssima com os movimentos negros. Então, assim, há vários fatores de índole política, de índole administrativa, que complicaram muito a jogada. Eu acho que nem é o caso aqui de entrar tanto em detalhe. O fato é que, na hora da obra acontecer, houve uma solicitação para que o trabalho arqueológico não fosse realizado, ok? E o que aconteceu é que o IPHAN acatou o pedido, apesar de todos os técnicos do IPHAN terem sugerido que era melhor fazer o salvamento, tá? Só que muitas vezes se acusou o arqueólogo de profanar o sítio. O salvamento ele foi visto como algo que colocaria em risco o patrimônio. É uma coisa muito estranha, porque, na verdade, o que ocorreu é que se cimentou o sítio, passando um trem por cima, apesar dos corpos que foram evidenciados quando a rua se abriu. Isso está no relatório do IPHAN, se viram lá os ossos, etc. e tal, mas, infelizmente, se passou concreto por cima, porque havia esse entendimento de que, se o arqueólogo tocasse nos ossos, estaria profanando. Para minha tese de doutorado, isso daí foi um prato feito, porque eu pude discutir o conceito de sagrado, o conceito de profanação, toda a questão da legitimidade dos movimentos sociais, a questão de saber se realmente aqueles remanescentes têm alguma relação afetiva ou de memória com aqueles grupos que estavam reivindicando, o estatuto da própria ciência arqueológica, a função do historiador nessa jogada toda, porque tem todo um problema de hermenêutica. O fato é que muita gente que estava lutando por aquilo não sabia nem pelo que estava lutando. Eu me recordo que na primeira reunião que houve de discussão popular, as pessoas do movimento não falavam pretos novos, falavam pretos velhos. Não sabia nem o que é o preto novo. E isso é uma coisa que me instigou muito, porque um preto novo é alguém que morreu de forma violenta, de forma prematura, morreu de uma forma infeliz, morreu por alguma doença, por não ter resistido à travessia. É alguém que morreu na flor da idade, alguém que não deixou descendência. E na perspectiva das religiões de matriz africana, o pessoal lá da atual Nigéria, né, o pessoal Yorubá, ali da região do Benin e tal, ou então a gente pega também o pessoal de Angola. Havia uma perspectiva que é a seguinte: o modo de morrer diz muito sobre aquele que viveu. Morrer de forma desafortunada é mau sinal. E na escatologia dessas matrizes religiosas, a tradição dizia o seguinte, que quando você cumpriu o ciclo da sua vida de forma cabal, que você deixou descendência, que você cuidou dos seus e tudo, você é uma pessoa que é reconhecidamente virtuosa e você poderá se tornar ancestral e poderá retornar para fortalecer o espírito da família. No entanto, se a pessoa morre dessa forma abrupta, por causas malignas, por feitiçaria, de forma violenta, morreu com a vida truncada, não deixando descendência, nada disso, se entende que essa pessoa não pode ir para o céu dos ancestrais. Ela fica como que uma alma penada. Ela vai viver nas florestas, ela vai viver com os espíritos das florestas. Elas vão meio que assombrar. Tanto que tem um mito que comenta que Xangô
ele teme os cemitérios para não deparar com essas almas. E o fato é que ele, para entrar no cemitério, ele leva um espelho, de modo que se algum desses espíritos apareça para ele, ele mostra o espelho e o espírito se vendo fuja. É a única forma de Xangô entrar nos cemitérios, porque o próprio Xangô, ele tem medo desses espíritos. Então, houve uma sacralização desses pretos novos, quando, na verdade, o raciocínio deveria ser até ao revés. Essas pessoas, elas não são propriamente ancestrais porque elas não podem se fazer ancestrais. No entanto, pela ressignificação do termo aqui entre nós, esses grupos que hoje reivindicam reparação, que reivindicam um resgate dessa memória, eles acabaram meio que tornando os pretos novos seus ancestrais. Ancestral no sentido mais lato, não no sentido estrito da palavra. E não eram vistos mais como amaldiçoados, mas sim como sagrados. Tá? E justamente por isso eles mereceriam um outro tipo de tratamento. Então, claro, eu como cientista, eu como historiador, eu querendo fazer uma narrativa de toda essa história, para mim foi muito complicado trabalhar com tudo isso. E eu também cuido de patrimônio cultural, faço restauração, quer dizer, para mim isso tudo é muito caro. O fato é que eu tive muita dificuldade de entender o que estava acontecendo e eu meio que percebi alguns detalhes. Então, por exemplo, por que só existem duas alternativas? Ou tratar os remanescentes humanos como fósseis, retirá-los dali e colocar no laboratório, que era o que os arqueólogos fariam, ou deixar sob o trilho do trem. Não haveria uma linha média? Sei lá, exumar, recolocar no monumento para que essas pessoas fossem lembradas? Essa seria uma possibilidade, mas essa possibilidade parece que não existe. E curioso que houve essa mobilização em relação a esses mortos, mas não houve mobilização a mortos que estavam a 50 metros de distância. Porque o VLT, ele passou por cima de 3 sítios arqueológicos e ele passou em cima de uma antiga igreja que foi demolida pelo prefeito Pereira Passos no começo do século, que era considerada a igreja mais bonita do Rio de Janeiro, a igreja de São Joaquim. E o que aconteceu é que os mortos que estavam ali sepultados, eles foram parar realmente no laboratório e ninguém foi lá reivindicá-los. Então é algo complicado, algo curioso. Por que uns mortos merecem mais cuidado do que outros? Mas, de qualquer forma, eles foram novamente sepultados pelo concreto que colocou o trilho do trem ali no Largo de Santa Rita. E houve uma promessa de que haveria um agenciamento paisagístico do largo, seriam pintadas no chão rosas negras. Mas eu me pergunto, será que as rosas negras serão eloquentes o suficiente para que os transeuntes realmente reconhecessem que aquilo ali é um cemitério, e um cemitério de pretos novos? Afinal de contas, o que é um preto novo? É um nome que se dava na época para uma categoria de pessoas, mas o que isso diz hoje? Eu vejo que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um verdadeiro tesouro arqueológico guardado debaixo do chão da cidade. Mas se você não tiver um historiador, um hermeneuta em pé do lado para explicar o que é aquilo, a população passa por cima e não sabe nem o que é. E o fato é que foi feita a obra e até hoje as benditas rosas negras não foram colocadas lá. Não apareceram? Não apareceram. E aí, quem que vai pagar essas rosas? Por que o dinheiro que a empresa que fez o VLT, que já ia gastar um dinheiro para fazer o salvamento arqueológico, que não foi feito, por que esse dinheiro não foi usado para isso? Mas isso é atribuição da prefeitura. Só que a gente olha para a nossa cidade, a cidade está abandonada. Infelizmente, desde que o atual prefeito entrou, a cidade foi para o brejo. Então, assim, dá para esperar isso do governo? Então, me pareceu que se perdeu uma chance. Porque como não há investimento e essa empresa faria, por que não deixaram que essa empresa fizesse? Então, claro, são coisas que atormentam, são coisas que a gente fica ali pensando, fervilhando, né? Como eu disse, na hora de escrever a tese foi bem legal, porque eu pude discorrer sobre isso, o sentido do sagrado, o sentido do profano. Eu usei muito Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano. É curioso porque agora o Agamben ele se meteu meio que numa enrascada, né? Já que ele falou da invenção da pandemia. O Agamben ele é anarquista e ele viu na pandemia a grande chance que o Estado moderno precisava para controlar as nossas vidas e fazer a biopolítica.
E ele está sendo super coerente com o pensamento dele. E foi muito curioso, porque quando ele soltou essa, teve gente falando que ele virou bolsonarista, como se o Agamben conhecesse o Bolsonaro, né? Mas é claro, eles chegam às mesmas conclusões partindo de pressupostos diversos. E, sem dúvida alguma, o Agamben foi muito útil para explicar essa questão, porque o Agamben ele tem um sentido de sagrado bem diferente do habitual. O Agamben ele acha que o sagrado é aquilo que está na fronteira. E se você tira da fronteira, ele perde a sua força. Ou seja, é bom que o Preto Novo esteja nessa fronteira. Se a gente tira desse âmbito, que não é nem divino, nem mundano, ele perderia a sua força. É melhor deixar onde ele sempre esteve. Um pouco essa me pareceu assim a mentalidade que estava por trás das reivindicações. Mas, claro, isso aí dá muito pano para manga. Eu até recomendo, quem tiver mais curiosidade pode ler minha tese, ela está online, é só procurar sobre o cemitério de Pretos Novos de Santa Rita. Tá? Mas eu achei assim, super interessante, porque é o primeiro cemitério extra-eclesial, mas em vez de ser fora da cidade, era dentro da cidade. E é um dentro da cidade que nos afeta até hoje, porque até hoje a cidade circula em cima desse cemitério. E houve muita briga por conta disso. Tá? Então, é um tema que eu não saberia dar uma resposta final do que deveria ter sido feito e tal. É evidente que eu acho que... Isso é o que eu acho, tá? Pelo carinho que eu adquiri por essas pessoas, por esses mortos, pelo carinho que eu adquiri por Santa Rita, por tudo isso ao longo desses anos todos de estudo, que eu estudo isso há quase uma década, eu acho que eles mereceriam mais. Eu acho que eles mereceriam ter sido salvos e colocados no monumento, para lembrar deles. Como aconteceu em Nova York. Em Nova York há um monumento nacional norte-americano para celebrar aqueles escravos, aquelas pessoas escravizadas que foram sepultadas ali em Manhattan. Quer dizer, existe ali um memorial. E o que está acontecendo em Santa Rita não tem nada de memorial. Na verdade, a única coisa que recorda a presença de pretos novos ali é o nome da estação do VLT. Eu acho que isso é pouco. Isso precisaria ser feito mais, né? Respeitar essa memória. Tá? Bem, essa é a minha história. Eu queria ouvir a sua agora. Não, João, a tua história é muito boa, né? Ela suscita várias reflexões. Primeiro que ela toca diretamente na questão do conflito, né? Patrimônio, muitas vezes é conflito, né? É um jogo de embates, tu vai ter que lidar com uma lógica patrimonial, preservacionista, né? Com uma lógica, às vezes, de grupos que não veem isso como adequado ou coerente com suas percepções religiosas, culturais, sociais. É um campo da ressignificação, muitas vezes, né, porque a gente acaba tendo que lançar um novo olhar, e aí são narrativas. Eu acho que isso, de uma certa forma, reflete muito no que a gente pensa como técnico, no que os grupos envolvidos, ou que se denominam, né, digamos, responsáveis por aquele contexto, né, a ser salvo, a ser preservado, ou não ser salvo, não ser preservado. E é bem importante porque isso, quando a gente conversou sobre hoje, a gente pensou nessas questões que para ti estão muito frescas agora com relação à tua tese recém-defendida e que remeteu ao trabalho que eu fiz defendi em 2004 no meu TCC, que foi sobre um outro espaço apagado, digamos assim, meio que sepultado, também cemiterial aqui na ilha de Santa Catarina. No fim, a gente acaba sempre pisando em mortos, né? Uma cidade com as suas camadas e tudo mais. Tu falou que saiu da arquitetura e foi para o campo da arqueologia. Eu, historiadora, depois de formada, fui para arquitetura, né? Fiz um mestrado na arquitetura. Mas antes de chegar lá no mestrado da arquitetura, lá em 2003, eu comecei a pesquisar temas para o meu TCC. Tinha uma ideia de um tema, fui à busca dele. Só que começou a surgir notícias de um cemitério que estava incomodando a cidade. Eu não dei muita bola de verdade, sim, porque eu não estava interessado no tema, não era nada que me chamasse atenção, até que, passando décadas de pesquisa nos jornais, ainda manual, apareceu o cemitério da Ponte. Assim, que cemitério da Ponte é esse, gente? Não tem cemitério na Ponte. Daí recorri à minha família, né? Nós somos aqui da ilha, dá para ver pelo meu sotaque, né? Apesar de eu ter nascido em Blumenau, mas eu fiquei aqui. Ah, você não é uma vizinha da ilha.
Não, eu nasci em Blumenau e vim para cá, né? Mas eu sou blumenauense. Mas aí com uma longa, né, digamos, tradição aqui na ilha de família, né, familiar, pai e mãe, fui perguntar e eles, sim, tinha um cemitério na ponte, assim, eu cemitério, peraí, calma, cemitério aonde, gente? Na cabeceira lá da ilha. Aí fui conversar com meu pai, né, meu pai muito jocoso, tinha, tiraram lá na época da ponte, fala bem assim, e inclusive eu, quando tinha uns 10 anos, 12 anos, ia para lá catar osso, aí achava fêmur, e com fêmur eu jogava taco. Aí disse, não, para, pai, para. Pelo amor de Deus. Que história é essa? Bem, sabe que curiosidade é o que move o historiador, né? O historiador que não é curioso... Não, curiosidade, né? A curiosidade, que história é essa, né? Onde que está isso? Bem, eu levei como proposta, então, para o meu professor que me orientar, e tinha aí, na época eu entrevistei uma outra pessoa que disse assim, sim, quando tiraram o cemitério, quando construíram a ponte, inclusive, o pessoal não queria ir para lá não, lá para o Itacurubi, lá para o Três Pontes, que hoje é o bairro que abriga o segundo cemitério público, no caso, né? Uhum. Não queria ir para ir lá não, tinha até uma musiquinha, aí eu assim, nossa, nesse período eu só conhecia o João José dos Reis lá com A Morte é uma Festa. Eu assim, nossa, será que em Floripa também a gente teve uma resistência, mudanças cemiteriais, né? Aí fui com essa proposta, até botei a Trovinha como título do meu projeto, para lá eu não vou não, que eles falavam assim, para lá eu não vou não, nem a pé, nem de carro, nem de caminhão, porque era longe o lugar do novo cemitério. Bem, o professor aprovou, fui às fontes, né? Porque historiador é aquele que precisa de fonte para ver, né? A fonte é com quem a gente conversa, é quem a gente questiona. Fui levantar, então, essa história desse cemitério aí sepultado. Comecei a encontrar documentos, notícias do jornal. Primeiro eu verifiquei que no 19 ele incomodava demais. Ele foi instalado em 1841, um cemitério, para o modelo dele, um cemitério a céu aberto, secularizado, bastante moderno, assim, digamos, à frente naquele período, porque a gente tinha poucos cemitérios desse caráter no Brasil, apesar da proibição de cemitérios dentro de igrejas. Então, dizemos que Florianópolis saiu na frente. Ele é criado por lei em 1840, e em 1841, antes de estar pronto, por causa de uma epidemia de febre cerebral, que eu não sei o que é. Se alguém que estiver assistindo a gente aí, né, se puder me dizer, se souber, agradeço. Uma epidemia de febre cerebral fez com que ele fosse, então, aberto ao público em 1841. Nesse período, se for olhar, são poucas cidades que têm cemitérios públicos, constituídos como a nossa capital aqui. E ele funciona durante décadas, e lá por 1870, 1880, já começa a achar no jornal, do tipo, notícias sobre ele, dizendo que ele estava incomodando, que ele era feio. Tem até anotei aqui, porque faz tempo, né? Não defendi há pouco tempo, né? Foi lá em 2004. Por exemplo, que ele era um espantalho para os recém-chegados, porque ele ficava, então, aí eu fui entender, ele ficava onde hoje está a cabeceira insular da Ponte Sírio-Luz. Ponte Sírio-Luz aí é um símbolo da cidade, né? Nossa ponte de ferro foi reinaugurada, depois de anos e anos fechada. Que fica toda iluminada no Natal. Sim, agora vai ser iluminada no Natal. Antes ela ficou um longo tempo sem luz, né? Inclusive, para poder reformar, restaurar. E ficava num morro que era muito mais alto. Então, ele era um espantalho à vista de todos que chegavam na cidade. Eles falavam assim, da onde sopravam os ventos das doenças, uma ofensa ao bom gosto. Fui encontrando várias dessas notícias contra aquele cemitério instalado, pedindo que ele retirasse, que ele saísse. E lá no começo do século XX, ele já começa, a retirada dele já é consenso. Ele não só incomodava, como ele estava no caminho da Ponte Sírio-Luz. Pensar que Florianópolis, tá, até 1926, era ligada com o continente por balsas e barcos. Isso, de uma certa forma, se a gente for pensar naquele período, a gente consegue comprovar isso por fontes. Havia uma discussão na retirada da capital aqui da ilha. Porque uma capital, sem estar ligada fisicamente com o continente, dependendo do vento sul, que aqui bate, né, de forma assustadora, e às vezes impede a travessia, era uma coisa já que não se concebia. O lugar que foi escolhido para fazer essa ponte foi justamente no estreito. Oi? Encefalite. Que coisa boa! Encefalite.
Ai, quem que mandou aí? Diferencida. Obrigada. Olha, na época eu procurei Alguém e falou agora não. meningite também. Ah, meningite, então. Na época eu não encontrei, agora, retomando aqui, que eu estou falando de cabeça, que eu lembro de 16 anos atrás, isso, né? Mais, Você 16 anos publicou atrás. o seu TCC? Não, não está publicado. Não está publicado. Então, aí, bem, esse cemitério estava no caminho da ponte. A ponte era para ser colocada no estreito, o lugar mais próximo de continente e ilha. Para quem conhece a ilha, sabe que a ilha nem parece ilha para muita gente. O pessoal que vem de Açores vem para cá, olha a ilha do continente, isso não é uma ilha. Porque ela tá, naquele ponto ela está muito juntinho ali da parte continental, que também é Florianópolis. Isso, a partir da década de 40, ela se torna também parte do município de Florianópolis. E eles decidem, então, construir a ponte ali, tem que tirar o cemitério. Aí começa a história que eu pesquiso no meu TCC, que é a transferência de cemitério. O que me intrigava na época, né? Eu sempre digo para o pessoal assim, aqui tem caminhos que nos levam a uma história, e tem histórias que por vezes nos encontram. Eu fiquei perguntando, como é que foi retirar o cemitério? Que cemitério era esse? Né? Para onde que ele foi? Vou te confessar que eu não tive muitos documentos com relação à transferência. Eu tive essas notícias de jornais, editais de convocação da população que tinha que ir lá retirar seus mortos, né? Imagina, o cemitério teve aproximadamente 30 mil sepultados, funcionou por mais de 80 anos, então não era pouca coisa, era muita gente que se movimentou em torno desse cemitério, né? Dessa retirada. Fora isso, isso estava acontecendo durante a construção da ponte, a ponte chegando e o cemitério sendo retirado. Inclusive, o que eu comprovei pelas fontes primárias que eu consultei, a ponte já tinha sido inaugurada lá em 13 de maio de 1926 e até 27, começo de 28, tinha gente indo lá retirar corpos, restos mortais, despojos, como eles chamavam, da capela que serviu de ossário para o Alfredo Schmidt, que foi o grande responsável, era funcionário da superintendência naquela época, né, municipal, administrador responsável pela transferência. Então, isso movimenta a cidade e ela também participa de um segundo momento da cidade. O primeiro momento foi aquele que temos que parar de enterrar pessoas dentro das igrejas. Então, se cria esse cemitério público em 1941. Depois chega naquele momento que Florianópolis ela está pós-abolição, então ela não tem mais aquela separação entre negros e livres tão marcada, entre pobres também e os menos pobres, né, que se achavam ricos. E ela começa a construir uma cidade que, urbanisticamente, vai construir lugares para separar também. Então, aos modos do que acontece no Rio de Janeiro, com Pereira Passos, é óbvio que a nossa capital também vai empregar o seu bota abaixo. Nesse bota abaixo, né, novas praças, novos espaços de sociabilidade, casinhas que sumiram do centro da cidade, que foram colocadas abaixo, pessoas que tiveram que subir o morro porque foram retiradas das avenidas que estavam sendo abertas, né? Esse cemitério, é óbvio que ele ia dançar, ainda mais com uma ponte vindo em direção, literalmente, ela vai sendo construída do continente para a ilha, né? Tem uma foto única que mostra bem isso, vindo assim de cara para a ponte, né? O pessoal tira a foto de cima de uma das daquela parte central ali, agora esqueci o nome. E pensar que são dois momentos em que a visão sobre o que deve ser urbano, né, interfere na vida das pessoas, porque a gente está vendo aí, com relação ao momento de 1841, quando se diz você não pode mais sepultar dentro da igreja, e 1923, 26, né, onde você tem que passar a sepultar em outro lugar, ressepultar os seus mortos em outro lugar, e aí entra todo um processo que envolve quem pode, quem não pode. Por exemplo, quem tinha terreno no cemitério antigo ganhou automaticamente, pelos documentos que eu consultei, terreno no novo cemitério. Quem não tinha, se vira, né? A superintendência só se responsabilizava por aqueles que tinham suas propriedades. Então, muitas pessoas que tinham arrendado ou alugado no espaço se viram no mato sem cachorro, porque se imaginar que naquele período, o local que foi instalado o novo cemitério público, que seria o segundo cemitério público de Florianópolis, que era conhecido por Três Pontes, hoje é o bairro do Itacurubi, está relativamente perto hoje, né, muito próximo do centro. Naquele período era longe, as pessoas não conseguiam, elas diziam que não conseguiam levar até lá. Muitas delas não tinham outros lugares para sepultar, então
Aí, ó, conflitos, né? Aí, essa história ficou mais, digamos, não clara, mas mais palpável nesse sentido dos conflitos, quando eu encontrei uma caixa de documento, porque assim, foi uma peregrinação, foram 2 anos, né? A maluquinha do cemitério, fiquei conhecida, é óbvio, né? Porque esse tema chamou a atenção de todo mundo. Fiquei 2 anos nos arquivos, todos que pode imaginar aqui da ilha, e outros também que eu pude consultar fora, na época não tinha nada digitalizado, né? Tentando achar os documentos da superintendência municipal que tem sido responsável pela transferência. No lusco-fusco do negócio, meses antes de eu entregar, aparece uma bendita de uma caixa com os termos de exumação, com termos de transferência de ossadas, declarações e outras coisas. Qual foi a minha surpresa de eu achar termos de exumação da minha família, gente? Minha família estava envolvida com... Não só meu pai tinha pego um fêmur para brincar de taco, gente. Ó, por favor, né? Depois vocês apagam esse conteúdo dessa live aí. Como a minha família estava envolvida, eles foram receber os corpos retirados, né? Então, era o meu bisavô, com o irmão dele, indo pegar a minha trisavó, que estavam ali sepultados no cemitério que tinham que sair dali. Quem tinha túmulo em outros lugares, levou os familiares para esses outros lugares. Então, a gente verifica nos termos de exumação que essas pessoas eram tiradas dali e transportadas a outros lugares. Outros que tinham sido há pouco tempo sepultados, o que aconteceu? O outro cemitério não ficou pronto na mesma sintonia com a retirada dos corpos, eles ressepultavam as pessoas perto da onde estava sendo construída a ponte, só que fora da rua. Aí eu comecei a achar termo do tipo assim, ó, autoriza a retirada do meu pai, que foi sepultado em 1923, isso eu estou falando de 1924, para que seja sepultado num local novo no cemitério, distante da rua que dá acesso à ponte. Porque a primeira grande necessidade nesse contexto era abrir espaço, tanto é que o cemitério é rasgado, 10 metros de altura. Hoje o pessoal me pergunta, entre tantas coisas, se ali ainda tem ossos. Não, não tem mais, porque quando vem o cemitério, eles baixam a terra em 10 metros, o morro é rebaixado, depois ele volta a ter mais um rebaixo, e nessas 2 ações aí de retirada de terra, o que realmente tinha lá até a década de 50 foi tirado. E o que o meu pai falou tem coerência, porque eu comprovei com depoimentos, por exemplo, de um aluno da faculdade de odontologia, né, do final da década de 40, ele avisar que eles iam lá pegar uma mandíbula no curso, eles iam lá buscar mandíbulas. Inclusive, isso eu não comprovei com documento. Pessoas que me disseram que durante a Revolução de 30, as covas ainda ali presentes, 30, eu estou falando de 30, 6 anos a ponte já estava funcionando, já tinha toda uma sociabilidade, né? Essa ponte foi esperada, essa ponte foi sonhada, essa ponte era o símbolo do progresso, né? Finalmente a ilha estava salva de perder seu status de capital, né? Imaginar que muitas elites investiram na ilha durante anos por conta do seu balneário, e de repente ela deixar de ser capital, isso não podia, né, acontecer. Então a ponte foi muito festejada, mas com os festejos, com tudo que foi criado no entorno dela, também tinha ali valas de antigos túmulos que foram usados durante a Revolução, onde soldados se esconderam. Outra historinha que se conta é que essas valas ficaram muito tempo e que depois alguns casais namoravam nessas valas. E aí alguns diziam que o filho que nasceu fruto desse namoro era o filho da vala. O tal do filho da vala eram frutos desses namoros no que sobrou do antigo cemitério, pelo menos durante 2 décadas. Então, é uma história... Está tudo no seu TCC. Oi? Está tudo no seu TCC. Tá, no meu TCC. O TCC chama, por isso que combinou muito com a tua dissertação, Aqui Jaz um Cemitério. Porque quando eu defendi esse tema, né, tem várias outras coisas, não vou entrar aqui em detalhes, é muito chato ficar falando direto. Quando eu defendi, sala lotada, né, todo mundo queria ver que maluquice é essa de tornar um cemitério objeto de pesquisa na história. E após a defesa, uma pessoa chegou perto de mim, me cumprimentou e disse que era ligada ao Parque da Luz. Hoje, atualmente, o espaço onde estava o cemitério, boa parte dele, virou um parque, chamado Parque da Luz. É um espaço muito bonito, aqui perto de onde eu moro. Uhum. E essa pessoa veio me cumprimentar pelo trabalho e dizer que bom, porque essa história a gente sempre escutou.
sempre escutou várias histórias. Não que ali é assombrado, mas que ali tinha sido um cemitério, e você, de uma certa forma, deu, né, trouxe à luz com essa documentação. O que também me chamou a atenção, só para finalizar, a pessoa está perguntando se foram transferidos. Isso, então, quem tinha propriedade do antigo cemitério, além das ossadas serem levadas para o novo cemitério lá nas Três Pontes, né, que hoje está lá no Itacurubi, também os túmulos, né, os jazigos eram transferidos. Junto do cemitério público, também tinha um cemitério alemão, que já funcionava ali desde a década de 1860, se não me engano, 68 ou 63, que, gente, eu não li nada para poder falar com vocês, assim, porque foi muito corrido. Estou falando que eu lembro da temática, mas foi ou 63 ou 68. Ele foi criado ali no espaço feito pela Associação da Comunidade Alemã de Florianópolis, e esse cemitério também foi transferido. Só que eles fizeram a transferência por conta deles. Então, hoje, quem quer conhecer um pouco da história desse antigo cemitério que foi sepultado... O tempo vai terminar, eu vou abrir de novo, porque uma hora vai cair. Tá, vou cair, aí eu vou para a fala e volto depois. Tá bom, eu vou entrar no ato, para todo mundo que está online aí. Vai ter que encerrar agora e aí começa de novo. Só um minutinho. Tá bom. Seguindo de onde eu estava. Quem quer conhecer um pouco desses vestígios materiais, digamos assim, né, com os despojos, é claro, do que estava ali na cabeceira da ponte, hoje no cemitério Itacurubi, o conjunto mais bem preservado é desse cemitério alemão, que eles transferiram, né? Será que a gente espera o pessoal entrar de novo, João, para continuar falando, né? Porque tem muita gente ainda tentando entrar. Não, né? Vamos esperar. Poxa, não tem. Deixa eu até tirar o casaco. Cuidado com os nossos, os nossos espectadores. O pessoal está entrando. Não, vamos esperar, né? Eu tive que salvar o anterior, então demorou um pouquinho aí e tal. Mas tu salvou? O pessoal perguntou se iria ser gravado. Tá, estou salvando. Depois tu manda o link. Eu faço o download, a gente pode depois jogar no YouTube, dá para fazer o que quiser. Isso, não, tu me manda que eu mando depois pelo canal da Beck também para divulgar, porque o pessoal gosta de... Vocês não conseguem acompanhar na hora e acontece e ver depois, né? Só vamos dar mais uma esperadinha para ver quem mais entra aí, né? Com consideração quem estava participando. O pessoal com as suas dúvidas, né? Para a gente poder tirar. Eu gostei de um aí que era Pílulas Sombrias, caramba. Deve ser alguém que já segue a Beck. Mas eu tô vendo o pessoal aqui da Beck, ó, a Angelita Borba, a Gláucia. Desculpa, gente, eu não tô cumprimentando muita gente, porque quando eu tô falando ali, eu tô prestando atenção ali no João, digamos assim. Nem sei se eu dei boa noite pro povo, né? A gente já começa, a pessoa já chega metralhando, e não dá. A gente sai falando, liberdade. Agora, é engraçado que quando eu comecei a fazer a tese, eu comecei a estudar, cara, eu não sei qual é a diferença de sepultura para sepulcro. Aí eu comecei a estudar esses negócios. Muito engraçado, assim, realmente... Olha, tu sabe... As palavras, mas na verdade... É porque não há, por exemplo, isso é uma discussão agora na BEC. A gente está a ponto de lançar, primeiramente, uma plataforma que vai apresentar os cemitérios pesquisados no Brasil, né, dos nossos sócios, né, todas as pesquisas que os nossos sócios fizeram nos últimos 15 anos aí, em cemitérios brasileiros, a gente vai colocar numa plataforma disponível para consulta para todo mundo. Isso é um trabalho que a gente está finalizando agora nesse momento, bem bacana, eu acho. É um sonho meu aí, é um sonho meu de muitos anos, meu, da Maria Elise, o meu tem que virar sócio. A plataforma, ela divulga, isso, não, é isso mesmo. É porque, querendo ou não, isso aqui que acontece, a gente tem vários canais abertos para todos, para sócio e não sócio. Mas os nossos sócios já vinham há muito tempo nos cobrando, né? Quando pediu para se filiar, qual a vantagem que eu tenho como sócio? Não tinha, nós temos um canal um grupo no WhatsApp aberto para todo mundo. O site não tem área de restrição. A gente compartilha todos os materiais com todo mundo em diferentes canais. Então, a gente resolveu, até para ter fôlego de fazer, colocar dos sócios que nos forneceram informações e que a gente tem as informações, que a gente não precisa pesquisar fora, né?
E só que a consulta é ilimitada, a consulta é para todos, né? É só um agradinho para o nosso sócio e também o que a gente tem braço. E um segundo momento desse trabalho é justamente isso que tu falou, que é bem interessante. Criar um glossário que, de uma certa forma, consiga conectar diferentes formatos e definições. Porque a gente não quer dizer que você vai ter que chamar de sepultura o que eu chamo de sepultura. Mas a gente vai tentar entender o que é sepultura para um, sepultura para o outro, tentar pelo menos aproximar, porque a gente mesmo, entre os pessoas que trabalham com esse tema, um chama de jazigo, outro chama de túmulo, outro chama de cova simples, e assim vai indo. Então a gente vai tentar montar um glossário colaborativo, para pelo menos a gente entender da onde a gente está partindo, que isso é importante, a definição arquitetônica é importante, porque isso também respalda o formato do túmulo, o investimento, a sua temporalidade, né, materiais, então isso faz parte do contexto. Será que eu consigo continuar agora? Acho que sim. Então tá, vamos lá. Bem, para quem quer conhecer então o que a gente chama de maior conjunto preservado do cemitério da Ponte, ele está hoje no Itacurubi, que seria o segundo cemitério criado para substituir o cemitério da Ponte. Na verdade, ele não foi criado para substituir, ele foi reformulado, porque ele já funcionava, pelo menos desde 1915. Ele atendia a região ali das Três Pontes, tá? E aí ele foi reformulado, porque também nesse contexto de reurbanização da cidade ali do século XX, esse cemitério não poderia nem de longe lembrar o abarrotado cemitério da Ponte, que era alvo de todo quanto é tipo de digamos aí, de reclamações, porque era abarrotado, não tinha arruamento. Então, esse novo cemitério lá do Itacurubi, que na época era Três Pontes, como eu falei, ele começa a ser pensado numa reforma para criar ruas, botar arborização, ter um ossário, porque o antigo cemitério tinha uma capela, não tinha um ossário. Ter uma casa administrativa, com arruamentos bem definidos, com murada, com todo um contexto, então, daquele cemitério para uma cidade que estava se organizando, se civilizando. Então, quem for hoje no Itacurubi, que é o nosso principal cemitério, na entrada do Itacurubi, para o lado esquerdo, você tem uma série desses túmulos transferidos. Como é que sabe que foi transferido? Pela data de sepultamento que está na lápide. Até 1923, 24, 25, na verdade, eles são do antigo cemitério da Ponte, porque ninguém sepultava em aquele momento ali, aqueles túmulos mais antigos, com falecimento. E também dentro do cemitério alemão, que foi o que fez a maior transferência em conjunto, digamos assim, o maior grupo, o maior acervo mesmo desse cemitério antigo está ali dentro do cemitério alemão, assim. Então a gente consegue perceber bem como é que era essa arte, né? Pelas poucas fotos que eu tenho desse cemitério da Ponte, ele tinha realmente uma característica desses cemitérios oitocentistas, né? Grandes túmulos, muito mármore, tanto que tinha uma das falas, se eu não me engano, reclamando do cemitério, dizendo que aqueles pontinhos brancos, né, que todo visitante que chegava a essa bela ilha deparava-se, né, aquela visão lúgubre dos pontinhos brancos, porque como ficava no morro, os túmulos em mármore ou caiados de branco, a ilha naquele momento, né, estamos falando aí, tinha um porto, que funcionou até 1964, era o principal local de chegada desde o cais de Santa Rita, aqui perto da minha casa, onde eu, na verdade, moro muito próximo do antigo cemitério, né? Imagina se é claro que eu vim morar perto do antigo cemitério. E seguia até a praça. E o que é interessante, que o pessoal sempre pergunta, mas como é que instalaram o cemitério também no centro? Que quando eles pensam no cemitério de 1841, eles pensam no cemitério afastado do centro urbano. Sim. Só que naquele momento, aqui onde eu estou hoje, que na época era conhecido como parte do Morro do Vieira, Toca da Figueira, era um lugar distante do centro. Eu trabalhei com documentos do século final do 18, começo do 20, em que as pessoas, até quando eu comecei a ler os documentos, muito interessante, um trabalho que eu fiz, a pessoa dizia assim, fui ao centro, fui à cidade hoje. E a pessoa morava aqui, onde agora é a rodoviária. Quando ela ia até a praça, ela falava, fui à cidade. Se tu pensar hoje, que é uma ruazinha assim que tu segue e chega,
tu não consegue imaginar. Mas aí eu fui consultar mapas, desenhos da cidade, tu vê que aqui, onde a gente está hoje, não tinha vias retas que conectassem o centro. Era um tal de sobe e desce, ruelas, mato, buraco, que era uma viagem, então isso se tornava distante. É claro que quando vem a ponte, isso aqui já é bastante, digamos, urbanizado. E aí eles enviam o cemitério, o antigo cemitério da ponte, transfere ele para um lugar que naquele momento não era tanto. E aí as reclamações e tudo mais, né? Então a parte final do meu TCC, para já encerrar, é sobre o que muda quando os mortos mudam de endereço. Então, por exemplo, tem que passar a ter carro de aluguel para levar esses corpos, os pretendentes têm que providenciar, né? Tem cortejos, já não atravessam mais a cidade, né? Você sai do hospital direto lá para o cemitério das Pontes. Antes não, era hospital de caridade, por exemplo, o corpo já descia, aí eu acompanhei relatos desses cortejos fúnebres. Então, nessa história toda, o que encaixa e o que conversa muito com a tua história é que até hoje não houve uma vontade também de dizer que ali houve um cemitério. Essa história ali não existe. Quando tu vai no Parque da Luz hoje, até se falou em fazer um monumento, digamos, uma placa, né, falando e tudo mais, mas não há uma conversa sobre isso, não há um diálogo. Às vezes eu participo de uma entrevista ou outra, falando, né, mas de uma certa forma, um cemitério que foi apagado, não é qualquer coisa, um cemitério que ficou 80 anos ali, que de uma certa forma foi presença urbana, mesmo um pouco mais distanciada, teve várias passagens muito interessantes, mortos e luz, por exemplo, foi ali que foi enterrado o Patáfio Silva, que foi um grande flautista, considerado um virtuose, né? Se eu não me engano, ele não era carioca, agora me falta aqui informação, mas ele era considerado um virtuose, um homem de cor, né? Na época considerado, chamava mulato, né? Moreno, mas ele era um homem de cor, um virtuose, um cara super conhecido. Ele vem para a ilha, super aguardado para fazer apresentações. Dizem que aqui ele teve contato com uma virada, uma lestada, como a gente fala aqui, um vento muito forte. Ele adoece e falece na ilha. E essa morte para a cidade. As pessoas se unem para pagar o enterro dele, e anos depois do enterro dele, ele é exumado desse cemitério pelo pai. Então, eu encontrei o registro dessa exumação, e conta-se que durante a exumação dele, o pai dele, que presenciou a exumação, encontrou ali medalhas em honra a ele, outros objetos que foram retirados e entregues ao pai. E a história do Patáfio ficou muito tempo sendo comentada, porque surgiu várias histórias. Dizem que ele se apaixonou por alguém e foi envenenado. Já li que ele veio com uma mulher muito linda, uma paraguaia, que encantou uma personalidade da cidade. Essa personalidade entrou num jogo de rivalidade, deu uma joia para essa mulher, essa joia era da esposa. São várias histórias. Então, esse cemitério, de outras formas, foi esse espaço de diferentes sentidos, né? De diferentes momentos. A morte, durante muito tempo, ela foi um acontecimento social muito marcante. Era cortejo, era as carruagens que eram utilizadas. Teve uma morte também que parou a cidade, por exemplo, a da filha do Hercílio Luz, que mora um pouco antes dele, Hercílio Luz, que dá o nome à ponte, que foi o governador que batalhou para a construção da ponte, foi o principal nome aí, né, na construção da ponte. A filha dele, Climene, morre, e o enterro dela para a cidade, uma jovem, cortejo, missa, aqueles anjinhos acompanhando o carro fúnebre. Então, esse cemitério, ele tinha uma relação muito grande, e quando a gente se depara com a documentação, tem uma questão também bem interessante, a gente vê a família se manifestando. Eu encontrei cartas, por exemplo, de familiares que não podiam vir retirar os corpos, e tem uma que me chama muita atenção, se não me engano, o nome dele é Indalício. Ele era de Lages, uma cidade aqui da Serra. Ele manda uma carta pedindo ao administrador que exumasse a esposa dele, mas que tivesse todo cuidado com ela. Colocasse os seus restos mortais numa caixa, com o nome em cima, com o nome dela em cima. Até eu usei isso aí como título do subtítulo do meu trabalho,
desse TCC, com o nome dela em cima, e que com todo cuidado guardasse na capela até que ele mandasse dizer como deveria ser executado. Ou declarações do tipo, nesta tarde de hoje vim receber meu paizinho, né? Ou vim novamente ressepultar o meu filho. Então são declarações muito pessoais no meio, e assim, pelas datas, tu verifica que as pessoas estão retirando esses corpos com as máquinas ali batendo. As máquinas estão construindo a ponte, os trilhos que foram feitos para poder passar equipamentos, para poder transportar partes da ponte. Então, engenheiro, operário, né? Uma movimentação enorme, enquanto a família tem que se deparar com um momento que não deve ser fácil. E essas declarações, elas indicam isso, né? Elas atestam, de uma certa forma, o ter que tirar, exumar um corpo, providenciar um lugar para colocar. Esses corpos ficaram muito tempo, pelo menos alguns até 3, 4 anos, dentro da antiga capela, que continuou ali presente, mesmo com a ponte já funcionando. Então, é um cemitério sepultado, tal como o teu, né? Não se tem também nenhuma intenção de uma forma, falar dele, né? Ou dizer que ele estava ali. Hoje é um lugar super movimentado e turístico. Não é um conflito como o teu ali, como tu fala, né? Com relação ao que fazer ou não fazer, mas são essa coisa, a gente pisa sobre mortos, né? A gente pisa sobre mortos. Me diz uma coisa, queria ouvir a sua opinião, para 2 perguntas. Primeira, o pessoal costuma dizer que a atitude ocidental para com a morte mudou na virada do 18 para o 19. Até o final do século 18, a morte fazia parte da vida da família, a morte era dentro de casa, e os vivos conviviam com os mortos dentro das igrejas. No século XIX, por conta do desenvolvimento da medicina, o hospital, ele meio que substitui a casa. Há uma tentativa de regrar a forma de morrer. As pessoas, elas são como que protegidas da notícia da proximidade da morte, como se isso fosse assustá-las. E então se tenta enganar o moribundo, entre aspas. E os cemitérios sendo tirados das igrejas, ou seja, as pessoas não sendo mais sepultadas dentro da nave ou no adro da igreja, indo para um lugar distante, a gente pode falar que, de algum modo, esse realismo da morte, ele deixou de ficar diante dos olhos daquelas pessoas que vão ali rezar, né? A gente nota até um pouco do empobrecimento da piedade católica em relação às almas do purgatório, até por conta dessa ausência dos mortos do ambiente sagrado, né? Então, isso é uma coisa que eu queria falar. A outra questão é em relação ao próprio solo. O contato do corpo com o solo, o que ele transmite para o solo? Será que basta exumar e reenterrar em outro lugar? Ou o solo ele conserva uma marca? Então, assim, eu queria te fazer... É uma pergunta só com essas duas... É um binômio, com esses 2 polos. Como é que você vê isso? Você realmente acha que a gente hoje tem uma relação mais estranhada com a morte, que realmente isso faz sentido, ou que não, que realmente as coisas continuam como eram antes, simplesmente a gente morre não mais em casa, mas morre no hospital e pronto, mas a gente tem a mesma relação com a morte? E, por outro lado, será que aqui no Ocidente a gente perdeu a conexão com o solo? A gente está mais preocupado com os ossos? Não sei. São coisas que me vieram à cabeça ouvindo você falar. Queria ouvir sua opinião. João, eu acho que assim, a gente tem vários estudos que falam dessas mudanças, né? Um dos mais clássicos é de Philippe Ries, que ele olha essa morte durante um período aí bem longo, né? E ele vai tratando a morte domesticada, a morte do outro, a morte de si. Ele faz até umas classificações que são muito utilizadas. O que eu vejo é que realmente temos diferenças, né? Diferenças importantes com relação à forma de morrer ou de lidar com os mortos. Eu não sei se dá para dizer que a morte assusta mais hoje, assustava menos, né? Naquela visão do Arrie, ou que a gente hoje em dia não lida bem com a morte, lidava melhor. É porque as fontes que o Arrie utilizou para fazer essa pesquisa também são fontes
como a gente fala, de uma determinada elite, né? São aquelas que conseguiram deixar seus registros, né? Os seus túmulos. Então, a partir dessa leitura do que ele encontrou, ele construiu, digamos, um importante arcabouço, né? Um contexto aí para a gente entender mudanças fundamentais aí, digamos, nos últimos séculos com relação à morte. Agora, o que eu acho que é fundamental na mudança é que a gente teve uma morte mais, em que ela era não uma propriedade, mas gerenciada pela família, e hoje nós temos uma morte mais medicalizada. Essa, para mim, é a grande diferença. Né? A instituição do hospital, como você falou, é marcante nesse contexto. A partir do momento que a gente encontra uma instituição que tem capacidade de nos curar ou sanar nossas dores, isso muda a forma de lidar com a morte. À medida que a medicalização se impõe como uma forma mais competente de gerenciar o doente, né, a instituição médica, o médico, isso vai mudar o lugar da morte. Porque ela já não vai ocorrer, né, uma pessoa com dor, ela já não vai ficar mais em casa sendo tratada, né, pelos recursos que muitas vezes eram mínimos, né, a morte realmente atingia um número muito maior da população, né, médicos, remédio, tratamento, isso tudo fez aumentar a nossa expectativa de vida. Então, se a gente for pensar numa morte mais domada, como o Arrie falou, é claro que sem o hospital, isso acontecia no âmbito familiar, no âmbito comunitário. Então, as pessoas presenciavam, às vezes, um longo martírio daquela pessoa. Era um momento de preparação, era um momento de se pensar, tá próximo, ó, ele está tendo aqueles suspiros, ele está nos últimos fôlegos. E aí, uma sociedade, de uma certa forma, mais religiosa, também embasada em uma série de rituais, também familiares e ditados pela igreja. Hoje, o que a gente vê, né, isso não é de agora, já é coisa de décadas, é uma morte hospitalar, uma morte técnica, há um protocolo para determinar se a pessoa está morta, né, porque não é um médico não chega assim, não, está morta. Não, há um protocolo em que se a pessoa confere aquele protocolo, é dado óbito, declarado óbito, né, o médico declara óbito, né, atesta óbito. Então, isso aí cria um afastamento não só com a morte. Eu não vejo, mas o moribundo é isolado. O moribundo não tem mais lugar nas casas. É claro que hoje a gente já tem um movimento aí, forte na Inglaterra, nos Estados Unidos, de uma morte humanizada, e que está chegando com muita força no Brasil. Aquela pessoa que decide, eu quero só um tratamento paliativo, mas eu quero voltar para casa. Quero morrer em casa, entre os meus. Né? Então, um movimento que reitera a família como agente, como sujeito desse processo, especialmente o moribundo, que durante muito tempo não podia decidir, aquela coisa de esconder, né, que a pessoa está doente, né, ou durante muito tempo as pessoas falavam, não conta nada, está para morrer. Hoje já se incentiva que a pessoa tenha consciência plena do que está acontecendo com ela, que ela seja agente daquela situação, sujeito, como eu falei. Então, é óbvio que nesse contexto a gente vai ver mudanças. O capitalismo também não pode sair dessa análise, né? A morte não interessa para o consumo. Isso é uma grande verdade. Se for pensar, né, João, vamos lá, que a gente está acumulando, hoje com a pandemia isso ficou claro, né? Eu que sou uma pessoa assim, meio desligada de coisas assim de consumo, nunca fui muito... Eu me achei mal consumista, acumuladora, que podia existir. Eu estou usando coisas, assim, produto, que eu comprei há 5 meses atrás, gente. Como é que pode? Eu tinha 3 cremes pro corpo. Eu só tenho corpo, gente. Mal usava um. Tá lá ainda. Tá na metade do segundo vidro, um exemplo. Então, nós somos uma sociedade do acúmulo. Para acumular, meu amigo, não dá para pensar que a gente é finito. Se a gente for parar para pensar em finitude, não compra mais uma casa, não compra mais um barquinho, não compra mais um carrinho, nem mais uma calça jeans, né? E essa sensação, essa nova historicidade que a gente vive, esse novo momento, essa aceleração toda, nos entorpece muitas vezes. E parece que para muitos, já que a morte fica numa antítese da vida, e ela não é antítese da vida, ela é antítese do nascimento. Ela não é antítese da vida, ela é parte da vida. Então, quando ela se torna antítese da vida, e a vida hoje está muito relacionada a ter, curtir, prazer. Então, assim, a gente está vendo uma série de pessoas aí totalmente abaladas pela pandemia, sem ter sofrido diretamente com ela. Isso é um fenômeno.
Pessoas que não perderam ninguém, eu não estou dizendo que não poderiam estar abaladas, mas pessoas que não perderam ninguém, nem próximo, mas que estão se desfocando, que é fruto dessa sociedade que sufocou essas pessoas. Sufocou numa ideia de felicidade, sufocou numa ideia de consumo. Esse desespero para os shoppings. Gente, por que o shopping virou a nova igreja? As pessoas estão correndo para o shopping desesperadas. Fecha a igreja, ninguém falou nada, quase ninguém, né? Mas fechou o shopping. Uma coisa também que me surpreendeu é que quando começou a reclusão, alguns amigos chegaram para mim e falaram assim: cara, estou desesperado, eu vou ter que ficar com a minha mulher o dia inteiro, com os meus filhos o dia inteiro. Eu falei, mas peraí, isso é jeito de falar, né? Até para tudo bem, pode ser que eu sei que a convivência mais constante vai trazer suas Mas isso é um problema. Mas isso é modo de falar, nem aconteceu ainda. Eu fiquei um pouco chocado, sinceramente, com a reação de algumas pessoas. É uma sociedade de não parar, né, João? De não vivenciar, talvez, sei lá. Eu estou tentando aqui pensar de forma muito rasa, né? Não tenho competência também para fazer uma análise tão profunda. Mas, se a gente já, com relação à tua pergunta, a gente pode realmente afirmar que são mudanças importantes, mas talvez o papel não seja o afastamento da morte em si, mas esse deslocamento, né? Do tratamento do moribundo e, consequentemente, do morto, vai transformar nas suas relações. Então, aquela morte presente, por exemplo, a cidade impôs praticamente o fim dos cortejos. Eu sei que em muitas regiões eles continuam ocorrendo, cidades pequenas, eu às vezes vou fazer pesquisa, eu vejo um cortejo, a gente passa, né, a gente acompanha com o carro, já aconteceu algumas vezes comigo, viajando pelo interior. Mas as cidades não tem mais cortejo, né? E aí os condomínios que proíbem, por exemplo, a pessoa não pode velar um pouco dentro do condomínio, dentro de um apartamento, né? Então esse deslocamento, que aí entra nossa questão aqui também falando de urbanidade, né? Dessa cidade que atende esse formato capitalista do consumo, essa cidade desigual, né? Também vai nos proporcionar uma nova relação com a morte. Agora, com relação à terra, eu não sei se eu entendi bem a tua questão. Como eu te falei, eu tenho que fazer um esforço para chegar à sua altura para responder, né? Vamos lá. Se a terra se o corpo deixa marcas na terra, tu fala a questão orgânica do necrochorume ou a ritual, né? Ou sagrado? As duas coisas, porque, sem dúvida alguma, esse necrochorume que você fala, que torna a terra preta, de algum modo o morto está nessa terra. Então, mesmo que a gente exuma os ossos, na terra ficou algo daquela pessoa. E isso foi uma coisa que você mesma me tinha dito e que me fez olhar com outros olhos a atitude dos movimentos que impediram o resgate dos remanescentes lá de Santa Rita. Eu vi que realmente, digamos assim, o próprio solo tem um sentido. E talvez, como isso que você acabou de contar, de você transferir um cemitério por conta de uma ponte, faz com que, no fundo, isso demonstra que a gente tem uma certa... A gente reduz um pouco a questão, né? Vamos circunscrever o cemitério unicamente ao osso e esquece do contexto desse osso. Do solo sagrado, né? É isso que tu está querendo dizer, né? Porque para muitas culturas, a presença do antepassado já torna sagrado aquele espaço. Né? A Igreja Católica, por exemplo, o pessoal me pergunta muito, e a cremação? A Igreja, hoje em dia, já permite a cremação desde que você volte as cinzas para um solo sagrado, um cemitério sagrado, não é qualquer cemitério, é um cemitério sagrado. Então tem esse contexto também das religiões que sagram esse espaço para os mortos, e muitas religiões que já acreditam que o próprio morto sagra esse lugar. E que a partir do momento, para muitas culturas, que aquela pessoa adentra, o seu antepassado adentra aquela terra está em comunhão com ela. É a crença da Pachamama, né? Muito andina, da volta à terra. São povos que têm que ser enterrados em terras, os judeus têm que ser enterrados na terra. Muitas religiões de matriz afro têm que enterrar na terra, não têm que enterrar eles em espaços como convencionalmente os cemitérios fazem, né? Com caixaria, de alvenaria, aí a gente entra na parte orgânica, do tal do necrochorume.
boa parte dos nossos cemitérios não estão adequados com a última lei do CONAMA, né, que são regulamentações porque são anteriores, né? Não tem como deixar isso tudo em dia agora. Mas os novos cemitérios já são construídos nessa perspectiva. Mas, para determinadas culturas, eles não querem essa caixaria da alvenaria, eles querem enterro na terra. Por quê? Porque daí se firma uma relação que talvez esteja presente no contexto da tua tese ali, quando aquelas pessoas se disseram, não, a terra agora é sagrada, a terra agora se comungou com esses corpos. E para muitas culturas também, João, mexer nos mortos não é só a profanação, é a perturbação dessa construção desse espaço, dessa nova casa. A gente encontra em muitos cemitérios essa junção do novo lar. Tem, por exemplo, alguns cemitérios alemães eu encontro cruzes em que a sua arte funerária apresenta um telhadinho. E aí as pessoas conversando comigo, eu pergunto, né, vou fazer pesquisa, converso com a comunidade, é porque é a referência à casa. Lá na nossa casa, na casa do meu avô, onde ele morava, tinha esse lambrequim. Então, quando a gente trouxe ele para a sua nova casa, que agora é nossa casa, porque meu pai foi enterrado aí, o meu irmãozinho foi enterrado aí, quando faleceu em 1944, eu me lembro da pessoa contando ainda. Voltou para casa. Então, o cemitério é a nova casa. Talvez isso estivesse presente nessa relação. E aí a gente volta àquela questão, a lógica do patrimônio e a lógica desses grupos que são detentores desses espaços, de uma certa forma. E na área da preservação do patrimônio funerário, que é a área que eu mais atuo, é uma área muito sensível. Isso é comum. Eu já cheguei em vários lugares, né, em que as pessoas pediram, olha, então até para trazer um pouco, depois do meu TCC, eu estava com um projeto de pesquisa para o mestrado, na história, que era estudar, então, a criação do Itacurubi, para tentar acompanhar o pós-transferência. E aí eu fui atropelada por uma série de pessoas que vieram me procurar sabendo que eu estava mexendo com o cemitério, me perguntando, como é que a gente faz para cuidar do cemitério lá da comunidade? Nós temos um cemitério antigo, já que tu está trabalhando com isso, como é que a gente preserva? É óbvio que eu não sabia. Hoje ainda estou tentando entender como é que faz isso, depois de 15 anos atuando no funerário. E aí eu vi assim, gente, aí o pessoal começou a me levar de carro, de lugar, se oferecer. Chegar lá, me deparava com um cemitério pequeno, modesto, mas que tinha toda uma relação com aquelas comunidades. E aí o meu projeto de mestrado acabou se conduzindo para o patrimônio cultural funerário, onde eu estudei o cemitério de Joinville, que foi tombado por IFAM como estudo de caso, e tentei travar uma discussão sobre por que se preservam os cemitérios, o que se preserva nos cemitérios e para que se preserva. Então, nesses 3 eixos aí, está sempre o patrimônio. O que vamos preservar, por que vamos preservar e para quem? Então, essas 3 perguntas, elas têm que ser construídas a partir de um diálogo. Um diálogo entre os técnicos no processo, entre as comunidades, que são os grandes guardiões ou que estão relacionados com o sítio, com o bem que seja, né? E com os demais interessados. E aí esse diálogo, às vezes, é muito difícil, João. Eu já cheguei em lugar assim, que tinha um grupo querendo preservar e outro disse, não preserva não, isso é triste memória. Isso é um retrato de um momento difícil pra gente. Nesse cemitério aí só tem um pessoal que foi morto naquela briga que deu pela terra, não sei de onde. E aí, né? Então, o diálogo na área de patrimônio, com todas aquelas, se torna fundamental, onde a gente vai fazer essas 3 perguntinhas, né? O quê, por quê e para quê? E às vezes, quando chega no para quê ou no porquê, a gente vê que não faz tanto sentido. É óbvio que quem trabalha em patrimônio, como técnico, também tem valores que às vezes não são tão claros ou tão fortes para aquela comunidade. Então, muitos tombamentos, que hoje a gente valoriza tudo, tanto foram feitos às vezes de forma técnica. E a gente agradece, né? Porque, de uma certa forma, os agentes estavam olhando para aquele espaço e não, isso tem que ser preservado. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes, nesse diálogo aí, tu encontra um conflito tão grande e acaba não fazendo. É difícil. Não sei se consegui te responder. Conseguiu. Olha só, a gente já está falando há 1h30. Vamos mandar o pessoal descansar, né? Esse povo não aguenta mais a gente. Eu queria agradecer. Ótimo. Aí eu queria... bem, a gente pode fazer outras vezes, até para continuar conversando sobre isso.
mas eu queria que você me falasse alguma coisa da ABEC. Com todo prazer, da minha paixão. Pois aí é. Não dá, né? Eu pedi para falar da ABEC, do Museu... Um minuto. Um minuto, do Memorial Funerário Matias Reis, rapidamente, e se possível da rede, termino feliz. Então, a ABEC é uma associação que integra pesquisadores do Brasil inteiro, e até fora, nós já temos agora pessoal morando nos Estados Unidos e uma portuguesa que se integrou à nossa ABEC. Ela já está há 15 anos aí, de uma certa forma, batalhando pelo tema, né, tentando fazer com que o tema ganhe espaço nas pesquisas acadêmicas, né, nas políticas de patrimônio. Quem quiser conhecer a ABEC, é só ir no nosso site, deixa eu pegar aqui o endereço para passar para vocês, é estudoscemiteriais.com.br. Lá no nosso site vocês vão encontrar informações agora as mais atuais sobre a Covid-19, a gente fez 2 manifestos sobre a questão do ritual e os conflitos com as restrições sanitárias. Vão encontrar informação sobre o Memorial das Vítimas do Coronavírus do Brasil, que é um trabalho da rede que eu sou integrada, convido também todos a conhecerem a rede, quiserem apoiar, e também vão conhecer sobre o Memorial Funerário Matias Reis, que é sede da nossa ABEC, e o cemitério, é o museu que eu ajudei a criar da família Arras do Blumenau, que há mais de 100 anos trabalha no segmento da morte, já tiveram marmoraria, já tiveram fábrica de caixões, hoje tem funerários, crematórios e planos funerários, e essa família guardou um acervo fantástico e a gente criou um museu, então, dedicado ao tema em 2017, que é a sede da minha delícia, chamada ABEC. É assim que é bom, paixão, tem que estar apaixonado. Agora você precisa publicar o TCC, viu? Pois é. Sabe que... É divertidíssimo. Caminhos, né? No bom sentido. Caminhos. Mas eu te confesso que esse ano eu voltei com vontade de mexer nele. E aí, quando tu veio com a conversa da gente fazer a live, eu assim, vou mexer, quem sabe numa dessa, movimenta, né? E eu consigo ter a oportunidade de publicar, porque realmente eu procurei uma época, eu batia com o livro em vários lugares, pedindo apoio para publicação, mas foi infrutífero, foi infrutífera a caminhada. Quem sabe agora a gente consegue oportunizar. É um livro, um estudo bacana, eu acho bem importante. Como tantos outros aí que merecem ser publicados, né? Pois é. A gente precisa dinamizar. Porque senão tudo que a gente produz fica depois numa prateleira, não tá com nada, né, cara? A gente tem que plantar essa semente. Eu mando para quem quiser o PDF. Quem quiser, eu mando para todo mundo. Fico espalhando o PDF. Eu tinha um antigo site, um blog, que até agora não alimentei mais, porque eu me dedico mais ao blog da ABEC. E eu tinha tudo isso. Os PDF, tudo que eu escrevia, tudo que eu fazia, estava lá publicado, lá para o pessoal consultar. Mas o livro dá uma outra dimensão, ele atinge, né, um público, digamos, que vai comprar o livro, vai consumir. Tem assim, essa coisa do livro também que eu acho que é importante, né? Eu valorizo muito, né? Mando já. Eu quero ler, com muito gosto. Bem, Elis, olha, muito obrigado. Eu também queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Amanhã eu tenho uma outra live, que era sobre as Irmandades Negras, a expansão urbana do Rio de Janeiro para fora dos muros da cidade e a devoção às almas do purgatório, que está relacionado com as Irmandades. Só que aconteceu... O mesmo horário, 3 da tarde. Só que aconteceu um problema. É que a pessoa com quem eu ia fazer a live, que é o Marcos Coutinho, a mãe dele sofreu um acidente e quebrou a coluna. Nossa, gente. Então, ele não vai poder estar presente. Pensei em fazer o seguinte, eu vou fazer a live do mesmo jeito, eu vou fazer uma coisa mais breve, falo mais ou menos o que eu tinha para falar, na expectativa aí dele poder retornar depois e a gente fazer a live direitinho. Né? Nossa, bem na hora de caminho dele. Nossa. Foi meio assustador o negócio aí. E o pior é que nessa hora não é a hora de ir para o hospital. É complicado. Também. Né? Então, também. Temos que fugir, né? Só quem realmente precisa muito. Mas o Marcos ele tem um trabalho muito legal sobre essas irmandades, como que foi a expansão urbana, para fora da muralha da cidade. Basicamente, a ideia é a seguinte, pelo menos da forma como eu enxergo, nós teríamos 3 formas da expansão urbana acontecer.
uma feita à força de sesmarias de terra concedidas a algumas instituições. Aqui no caso do Rio de Janeiro a gente pensa no bairro da Tijuca, na Barra da Tijuca, no bairro de Santa Cruz, que eles foram originados de sesmarias de terra desse tipo. Muitas vezes eram ordens religiosas que eram as proprietárias dessas sesmarias. Depois nós temos uma expansão que é da linha administrativa, que é o estudo, que é você criando freguesias à medida que a população vai aumentando naquelas regiões, então você circunscreve a população administrativamente. E um terceiro tipo de expansão, que é a que ele estudou e que ninguém fala, que é desses grupos subalternos, que não tinham um espaço na cidade, mas eles cotejavam para poder adquirir um terreno numa área insalubre, numa área ruim, numa área do Rocio, e que depois eles melhoravam, eles drenavam, e eles construíram as suas igrejas de irmandade lá, e eles construíram seus cemitérios lá, de modo que eles acabavam levando a urbanização para esse lugar. Sim, urbanizavam. Então é muito interessante. Aqui no caso do Rio tem uma questão concreta com relação ao Marquês do Pombal, porque a gente pegando mapas anteriores e posteriores ao Marquês do Pombal, a gente nota como que o poder público só chega lá depois para urbanizar, para retificar, melhor dizendo, a urbanização que tinha sido feita por essas irmandades. Mas aí isso eu vou contar com mais detalhes amanhã, e falando em relação ao purgatório e tal. Mas, claro, eu vou só pincelar, porque, claro, isso aí quem tem que entrar no detalhe é o Marcos, mas a gente vai esperar o momento mais oportuno. Elis, mais uma vez, obrrilhado. Imagina, eu que agradeço. E vamos ver essa BEC aí, se eu não consigo também publicar algo aí na BEC. É uma disposição. Não, João, olha, fiquei com o convite de todo mundo, quiser conhecer a BEC, quiser se associar. E eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar de um tema que foi o início das minhas pesquisas e que eu tenho o maior carinho. Obrigada, pessoal que participou aí da live. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, então. Beijão para todo mundo. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau.